Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, porque queremos agora, Senhor, nos alimentar da Tua palavra. Queremos, como os discípulos, Senhor, queremos nos sentar à Tua mesa e queremos comer do pão. Queremos nos alimentar, Senhor, de Ti. Queremos nos alimentar da Tua palavra. Queremos nos alimentar, Senhor, da palavra viva. E alimentar o nosso espírito contigo, Senhor. Ministra o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler e depois vamos entrar na palavra do Senhor. Nós vamos até o verso 15. Glória a Deus. Nós estamos já algumas semanas meditando sobre a questão de salvação e reino. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Pode só apertar o F9 e deixar o fundo escuro. Amados, na primeira noite nós falamos sobre a questão da salvação, que Jesus diz: aqueles que o Pai me deu estão nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém poderá tirar. Falamos aqui a respeito de perder ou não perder a salvação. É possível, não é possível? Há alguma coisa que eu possa fazer que me faça perder a salvação? Há alguma coisa que eu possa fazer que me torne mais salvo do que o outro? Há alguma coisa que eu possa fazer para permanecer salvo? Tudo isso nós vimos na primeira noite. Na segunda noite nós falamos sobre o que Cristo vai procurar em nossas vidas. E nós vimos que o que Ele vai procurar em nós é o quanto de Cristo há nas nossas vidas. O quanto de Cristo há naquilo que nós fizemos. O quanto de Cristo há naquilo que nós deixamos de fazer. O quanto de Cristo há nas nossas obras. Hoje nós queremos falar sobre a questão da edificação. O apóstolo Paulo, ele elenca 6 produtos que são usados na edificação. Então nós queremos falar sobre a edificação. Quando alguém encontra Cristo, visto que esse alguém vai se encontrar com Ele um dia no tribunal de Cristo, e somente chegarão ao tribunal de Cristo aqueles que são salvos. Não existe a possibilidade de alguém não sendo salvo chegar ao tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo comparecerão todos os salvos, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas, de todos os lugares deste mundo. Os salvos comparecerão diante do Senhor Jesus Cristo e Ele julgará os salvos. A palavra diz que alguns receberão galardão, como nós vemos ali. Outros receberão dano. Então nós estamos nessa noite introduzindo a questão de que tipo de material
foi edificado sobre o fundamento. O apóstolo Paulo, no verso 9, ele cita algumas coisas. Coloca ali para nós o verso 9. Ele diz assim: porque de Deus somos cooperadores. Somos lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então o apóstolo Paulo, ele compara a nós, os salvos, a nós, a igreja, como lavoura de Deus. Somos lavoura de Deus e somos edifício de Deus. Ele usa dois termos bastante diferentes um do outro para se referir à igreja. Ele diz: somos lavoura, e ele diz: somos edifício. Então nós precisamos entender do que o apóstolo Paulo está falando. A primeira coisa, todo mundo sabe que uma lavoura, ela é feita para produzir o quê? Produzir frutos, produzir vegetais, produzir cereais, produzir os elementos da terra, os frutos da terra. Então a palavra de Deus nos fala, a palavra de Deus nos diz que nós somos lavoura de Deus. Por que somos lavoura de Deus? Porque Cristo, ele está plantado em nós. Cristo está plantado em nós. Então, se Cristo está plantado em nós, quando que Cristo foi plantado em nós? Quando? Quando nós o recebemos. Quando nós o recebemos, Cristo foi plantado em nós. Quando nós recebemos a Jesus, Cristo foi plantado em nós. E se Cristo foi plantado em nós, o que é que temos que produzir? É só fazer uma comparação. Se você um dia já colocou lá na sua horta uma semente de algum produto, ela vai produzir conforme a sua semente. Então, se você colocou lá uma semente de laranja, vai produzir limão? Não, ela vai produzir laranja. Então, se nós somos lavoura de Deus e Cristo foi plantado em nós, o que é que temos que produzir? Cristo. Nós temos que produzir Cristo. Essa lavoura que somos nós, temos que produzir Cristo. Esse Cristo que foi plantado em nós, como lavoura, todos nós sabemos, e Jesus até numa parábola ele fala sobre isso, a parábola do lavrador, onde ele diz que nasceu ali no meio da lavoura, nasceu um outro produto, nasceu uma outra árvore, mas ela não produzia fruto. Então a palavra diz que ele mandou cortar e lançar no fogo. Você não lembra disso? Corte e coloque no fogo. E ele então disse: não, meu Senhor, deixe que eu vou escavar na sua volta, eu vou adubar essa árvore, eu vou podar essa árvore, para que ela possa produzir. E se ela não der fruto, então vamos cortá-la e lançá-la no fogo. Você lembra disso? Então, se Cristo foi plantado em nós no momento de nossa salvação, é necessário que possamos produzir Cristo. Mas como uma lavoura, essa lavoura precisa ser regada, essa lavoura precisa ser tratada, essa lavoura precisa ser adubada, para que ela possa produzir alguma coisa, para que ela possa produzir algo. Só que diferente de uma lavoura normal, de uma lavoura natural, que vai produzir as sementes da terra, os frutos da terra, os produtos da terra, essa lavoura vai produzir outros elementos. Porque os elementos dessa lavoura serão utilizados na edificação do edifício que está ali. Preste atenção. Os produtos dessa lavoura serão utilizados na edificação do edifício, porque Paulo fala: vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Esse edifício de Deus é algo que vai ser edificado depois do fundamento. Amém? Esse edifício vai ser construído depois do fundamento.
Qual é o fundamento? Qual é o fundamento? Cristo. Ele mesmo fala ali, o fundamento é Cristo. Então, como ele está falando aos salvos, ele diz, o fundamento já foi escolhido. O fundamento já foi colocado. O fundamento já foi preparado. Agora, sobre esse fundamento será construído um edifício. Então, preste atenção. Essa semana nós fomos sair aqui na nossa rua e ali tem uma casa que está sendo começada a construir. E eles estão fazendo os fundamentos, estavam ali os buracos, eles já colocaram alguns ferros, estavam já levantados, pronto para construir uma casa. Então a coisa mais importante numa construção é o fundamento, porque se o fundamento não for bom, essa casa corre o risco de cair. Jesus fala uma ocasião a respeito daquele que constrói sobre a rocha e daquele que constrói sobre a areia. E ele estava dizendo naquela ocasião que tudo aquilo que é construído naquilo que não é Cristo é areia e vai cair. Agora, Paulo está também falando em uma construção. Mas ele diz, nós somos um edifício. Nós somos um edifício. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Quando nós recebemos a Cristo, o fundamento foi estabelecido e o fundamento é Cristo. Mas agora, sobre esse fundamento, algo vai ser construído. Eu não sei se você já viu, se você já acompanhou a fundação, a construção de um edifício. Algumas vezes eu tive lá na frente da Tejupá, quando eles estavam construindo aquele prédio que está sendo feito ali, são 3, 4 andares. E às vezes eu passava ali e eles estavam lá com um equipamento chamado bate-estaca. E ele estava lá colocando as estacas onde seriam depois apoiado toda a fundação do prédio. Alguns prédios precisam ser colocadas estacas de 12 metros, 15 metros, até chegar num terreno firme, sólido, para que depois dessa estaca, apoiados nessa estaca, fosse feito então o restante do fundamento. As estacas eram colocadas em posições estratégicas e depois, apoiado nessas estacas, se fazia o fundamento. Então se investe muito para construir um edifício, porque a palavra diz, vós sois um edifício. Você está entendendo? Diga para o irmão, você é um edifício, irmão. Então, mas o fundamento já foi estabelecido e o fundamento é Cristo. Quando Deus decidiu construir o seu edifício aqui na terra, que é você, que é a igreja de uma forma corporativa, a igreja de Cristo na terra, ele então estabeleceu o fundamento. Cristo é o fundamento. Mas esse fundamento, sobre esse fundamento que é Cristo, vai se começar a construir o edifício. Só que os produtos desse edifício, que o Senhor quer que seja usado para a construção desse edifício, são produtos preciosos, são produtos importantes, são produtos valiosos e não corruptíveis, que não sejam destruídos pelo fogo. Então o desejo de Deus é que esse edifício, na construção desse edifício, seja usado ouro, prata e pedras preciosas. Amém? Seja usado ouro, prata e pedras preciosas, no verso 10. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, mas depois ele cita madeira, feno e palha. Esses produtos preciosos que serão usados na edificação, eles têm que sair de algum lugar. Então quando você vai construir, e alguns aqui já tiveram a oportunidade de construir, você ia até um material de construção e você comprava lá o tijolo, comprava o cimento, os ferros, comprou todo o material que você precisava num material de construção, numa loja que lhe forneceu esses produtos. No edifício de Deus é diferente. No edifício de Deus, os produtos que serão usados na edificação desse edifício, na construção desse edifício, eles têm que ser gerados
na lavoura de Deus. Esses produtos têm que ser gerados na lavoura de Deus. Então a lavoura de Deus, ela não produz milho, não produz arroz, não produz feijão, não produz milho, não produz soja, ela não produz cereais, ela não produz vegetais. A lavoura de Deus produz ouro, prata e pedras preciosas. Para que através desse material o edifício seja construído. Então construir é o mesmo que edificar. E você sabe que quando Jesus foi para a glória, que quando Jesus subiu para a glória, Ele próprio tomou para si a responsabilidade de edificar a sua igreja. Mas aí, entre o que Jesus quer fazer, entre o que Ele deseja realizar, estão aqueles que edificam. Estão, o verso 1 diz, os cooperadores de Deus. Quem são os cooperadores de Deus? Todos aqueles que ensinam sobre Cristo. Não é só os pastores, não é só os pregadores, não. Todo aquele que ensina sobre Cristo. Se você para conversar com alguém sobre Jesus, se você para falar com alguém sobre Cristo, você está edificando, você é um cooperador. Você está construindo esse edifício na vida de alguém. Amém? Quem é o fundamento? Cristo. Mas aí depois do fundamento, outras coisas são levantadas, as paredes, as aberturas, tudo vai acima do fundamento. Então ele diz, nós somos cooperadores, nós ajudamos a construir esse edifício. E aí então a palavra diz que cada construtor vai utilizar um material. Então quem já construiu uma casa, talvez o construtor disse assim, compre tijolos de 8 furos. Aí o outro construtor, ele diz, compre tijolos de 6 furos. Mas aí vem um outro e diz, compre tijolos maciços. Mas vem um outro e diz, compre pedra gresa. Vem um outro e diz, compre pedras. Então cada construtor pode usar um material diferente. Assim é a nossa vida com Deus. Cristo é o fundamento, mas depois cada um tem que cuidar com o que está edificando. Cada um tem que cuidar o tipo de material que está utilizando para edificar, porque não está edificando para si. Ele está edificando um edifício para Deus. Ele está edificando um santuário para Deus. Porque se nós continuássemos lendo, a palavra de Deus diz, vós sois o santuário de Deus. E quem habita em nós? Espírito Santo. Então você construiu uma casa. Ou você comprou uma casa para você morar. Então talvez quando você estava construindo a casa, você foi lá visitar o construtor e disse, olha, faça bem feito, porque eu vou morar nessa casa. A minha família vai morar nessa casa. Você está entendendo? A minha família vai morar nessa casa. Então Deus estabelece o fundamento que é Cristo. O fundamento já foi colocado. Aquela pessoa já foi salva. Ela já encontrou a salvação. E agora alguém vai edificar. E Deus está dizendo, edifique corretamente, porque quem vai habitar nesse templo, quem vai habitar nesse edifício é o Espírito Santo. Você está entendendo? Quem vai habitar nesse santuário é o Espírito Santo. Então cuide com que tipo de material que você vai edificar. Cuide que material você vai usar. Porque você está construindo algo para o Senhor. Você está construindo algo onde o Espírito Santo vai habitar, vai morar. Então o apóstolo Paulo, ele diz, ele fala a respeito dos materiais. Ele fala a respeito dos 6 materiais diferentes que são usados. Essa lavoura onde Cristo foi plantado, que somos nós, ela tem que produzir Cristo. Ela tem que produzir Cristo para que os outros possam ver Cristo em nós.
As pessoas não precisam ouvir Cristo em nós, elas precisam ver. Elas precisam ver Cristo nas nossas atitudes. Elas precisam ver Cristo no nosso modo de vida. Mas quanto mais esse prédio vai ser edificado, mais Cristo vai ser visto, mais Cristo vai surgir dessa lavoura. Então vamos entender. Deus quer construir um edifício para que o Espírito Santo habite. Quando você foi salvo, não importa quanto tempo foi, Deus disse: agora eu vou construir um edifício onde o Espírito Santo vai habitar. O fundamento principal é Cristo. Cristo é o único fundamento. Não há como alguém chegar diante do Senhor se foi usado outro fundamento. Isso você precisa entender. Não há como alguém chegar diante do Senhor, chegar no tribunal de Cristo, onde entrarão apenas os salvos, se o fundamento que é Cristo não foi utilizado, ou seja, se ele não foi salvo. Eu vi esses dias um padre falando, e ele dizia que as pessoas elas fazem missa de 7º dia, fazem missa de corpo presente, fazem missa de 1 mês, fazem missa não sei de quê, porque elas almejam que através daquelas cerimônias a pessoa que morreu seja salva. E ele disse assim: não se iluda, pensando que você está aqui fazendo uma missa de 7º dia, de 1 mês, enfim, se aquela pessoa não tomou as suas decisões em vida. E ele dizia: a salvação se encontra em vida, não depois que morreu. Depois que morreu não adianta mais. Depois que morreu não adianta as pessoas dizerem que era santo. Se ele não era, não era. Não adianta as pessoas dizer ele era bom, então está salvo. Não adianta as pessoas dizer ele fez o bem. Mas a palavra diz que não é fazer o bem que alguém é salvo, não é ser bom que alguém vai ser salvo, não é por qualquer outro motivo que alguém vai ser salvo, a não ser através de Cristo. Então todos os salvos que vão se apresentar diante do Senhor, o fundamento é um só, único, Cristo. Não existe outro meio, não existe outra maneira, não existe outro caminho. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Cristo é o único fundamento. Nós não podemos nos iludir, nós não podemos ter uma ideia romântica a respeito de salvação. E a gente vê muitas pessoas dizer: era bonzinho, fazia o bem. Está com Deus. Mas a gente sabe que o único meio de estar com Deus é através de Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a porta de entrada, Cristo é a forma para nos chegarmos a Deus. Mas depois que você foi salvo, depois que você encontrou salvação, Deus está preocupado com outra coisa, com a edificação, com como você está edificando essa casa onde o Espírito Santo veio morar, onde o Espírito Santo veio habitar. Então vamos ver o que ele fala sobre as pedras preciosas, sobre o ouro. O que isso representa? O que esses elementos representam? O ouro, a prata e as pedras preciosas, eles representam os atributos, os produtos da Santíssima Trindade. Se nós quisermos edificar alguém em Cristo, nós temos que usar o material certo. Nós temos que edificar esse material usando o Pai, usando o Filho e usando o Espírito Santo. Esses são os produtos ideais para se edificar o edifício, a morada do Espírito Santo. Então, você quer edificar algo para o Senhor? Pregue sobre Deus o Pai. Pregue sobre Cristo. Ensine sobre o Espírito Santo. Utilize esses materiais. Utilize esses materiais. Porque se é uma morada espiritual,
Se essa morada, se esse edifício é uma morada espiritual, você tem que utilizar produtos que alimentam o seu espírito. Então você tem que usar Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então você quer edificar alguém em Cristo, você quer edificar como Deus deseja que seja edificado, ensine para ela sobre Deus o Pai. Ensine para ela sobre Deus o Filho, sobre os seus atributos. Ensine para ela sobre o Espírito Santo e sobre os seus atributos, sobre os seus feitos, sobre aquilo que ele pode realizar, sobre aquilo que Cristo fez, sobre aquilo que Cristo fez na cruz, sobre aquilo que Deus o Pai o fez. Deus o Pai que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quando você foi salvo, a Trindade atuou na sua vida. Deus o Pai deu o seu Filho, o Filho se entregou e o Espírito Santo veio e te convenceu. É o Espírito Santo quem nos convence. É Ele quem nos faz ver, Ele que nos convence do juízo, da justiça, do pecado. Então você quer edificar algo para Deus, use os elementos que alimentam o seu espírito. Use ouro, prata e pedras preciosas. Use produtos que o fogo não destrói. Use produtos que o fogo não vai destruir. Mas a palavra também fala sobre a madeira, o feno e a palha. A madeira, o feno e a palha, esses elementos, eles falam de coisas que são naturais, que são carnais e que são humanas. Então vamos facilitar o entendimento. Alguém encontrou o Senhor, alguém um dia se converteu, mas ele não está sendo edificado em Cristo, ele não está sendo edificado com produtos que alimentam o seu espírito. O que está sendo edificado sobre ele são coisas humanas, são coisas carnais, são coisas naturais. Então alguém está sendo edificado, por exemplo, com o humanismo. Alguém está sendo edificado, alguém está ensinando para essa pessoa que um dia salva, que ela pode determinar, e o que ela determinar, Deus vai fazer. Isso não é evangelho. Isso é o humanismo. A ideia do humanismo é tirar Deus do centro e colocar o homem, a supremacia do homem. Então alguém, preste bem atenção nisso, alguém conheceu a Jesus, alguém foi salvo, mas a partir de então, aquela pessoa que a conduziu a Cristo, onde ela está sendo alimentada espiritualmente, ao invés de ser alimentada com coisas espirituais, ela está sendo alimentada com coisas humanas. Alguém está dizendo dia após dia para ela: se você determinar, Deus vai fazer. Você pode todas as coisas. Porque o apóstolo Paulo disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando o apóstolo Paulo diz eu tudo posso naquele que me fortalece, ele não estava falando sobre adquirir coisas. Ele vinha falando: eu sei viver no que é bom e no que é ruim, na abastança ou nas necessidades. Eu sei me conduzir quando tudo está bem, quando tudo não está muito bem. E por que você pode isso, Paulo? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele não estava dizendo que agora eu sou um super-homem, que então eu vou trabalhar arduamente, Deus vai me dar isso, que Deus vai me dar aquilo. Não é essa a intenção. Isso é humanismo. O humanismo é aquilo que está ocupando o lugar que deveria ser de Cristo. Então a pessoa, ao invés de ser edificada em Cristo, está sendo edificado com madeira, com palha, com feno, com coisas humanas, com coisas naturais. Tem uma pessoa que é meu amigo, minha amiga no Face, e agora faz uns dias ela tem dito assim: porque agora eu aprendi, e eu digo isso agora, comigo ninguém pode. Isso é feitiçaria gospel. Comigo ninguém pode, porque eu sou filho de Deus. Não é bem assim. Isso não é bíblico. Comigo ninguém pode. Batia no peito e disse: comigo ninguém pode. Cuidado quando você fala de mim, porque comigo ninguém pode.
Isso não é bíblico. Isso não alimenta o espírito, isso alimenta a alma. Isso instiga um desejo de vingança, isso instiga, e isso na verdade é o que a palavra chama de desejos da vida. Ela fala daquilo que enche o nosso coração de orgulho, que enche o nosso coração de arrogância, que enche o nosso coração, a soberba da vida. Comigo ninguém pode, cuidado comigo. A soberba da vida, Deus vai te dar. Quantos carros você quer? Quantas empresas você quer? Quantos bens você quer? Isso é soberba da vida. E a palavra diz, cuidado com a soberba da vida. A concupiscência dos olhos. Aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que nos afasta de Cristo. Então está sendo edificado com madeira, com feno e com palha. Alguns estão sendo edificados, a palha, por exemplo, trata do ciúme, das contendas, das invejas, das fofocas. Trata dos aspectos da palha. Então alguém, agora já não se canta muito, mas no auge, quando era famoso, e as pessoas cantavam o Sabor de Mel, e você dizia, mas isso nem louvor é. E eu me lembro que um dia uma jovem disse, mas essa canção me ajudou muito quando eu estava passando problema. Isso ajudou a sua alma, porque instigou você a ser vingativo, instigou você a procurar alguma coisa, a conquistar alguma coisa para depois pisar no outro. Então é aquele que comprou um carro para ter o prazer de depois passar pelo outro e jogar a água quando ele estiver andando na calçada. Isso é para instigar a vingança, para instigar o ciúme. Isso é palha. Alguém está sendo edificado com palha. O fundamento é certo, mas a edificação está errada. Então sabe o que significa isso? Deus investiu um grande valor. Deus investiu um valor precioso para estabelecer o fundamento de um edifício. E aí vem o homem e faz um puxadinho em cima do fundamento do edifício. Deus faz o fundamento para construir um imenso prédio, um imenso santuário, porque o Espírito Santo vai habitar ali. Então veio o homem e faz um puxadinho de palha, de telhado de Santa Fé, em cima do fundamento do edifício. Como diz o gaúcho, isso não tem fundamento. Não há fundamento em você construir, em você gastar tanto para um fundamento e depois fazer um puxadinho de madeira. Mas é assim que alguns estão tratando a sua vida espiritual. Deus quer que seja feito, que seja construído acima do fundamento, que seja construído com ouro, Deus o Pai, que seja construído com prata, Jesus Cristo o Filho, que seja edificado com as pedras preciosas que é o Espírito Santo. Mas alguém está sendo edificado com madeira, alguém está sendo edificado com a filosofia, alguém está sendo edificado com a sabedoria humana. Vamos convidar os casais, e ao invés de ensinar os casais a respeito de Cristo, vamos fazer uma escola do amor. Então, eu quero ensinar você a levar a sua esposa a passear no shopping. Leve a sua esposa a ir num restaurante. Vou levar você lá para Gramado. Aí vai todo mundo para Gramado, 3 dias, pagar caríssimo hotel, as refeições. Passa 3 dias lá no retiro de casais para aprender coisas da filosofia, para aprender coisas da psicologia, para aprender coisas humanas. Enquanto que você poderia reunir esses casais no primeiro dia e dizer para eles, tudo o que vocês precisam é de Cristo. Vocês precisam um perdoar o outro. Vocês precisam que Cristo seja a mola principal desse relacionamento. Que Cristo seja a peça principal desse relacionamento. O seu lar, o seu casamento, os seus filhos têm que estar fundamentados em Cristo.
Entenderam isso? Amém. Agora curta os 2 dias, vão passear, vão namorar, vão curtir. Mas não, você trata de filosofia, isso é madeira. Você trata da sabedoria humana, você trata do humanismo. A palavra também fala do feno. Eu vou construir algo por aquilo que eu prefiro, por aquilo que eu gosto, das minhas preferências religiosas. Então é por isso que alguém vai num lugar e a preferência religiosa daquele lugar é que as mulheres usam saia longa. Mulher não pode usar calça. Essa é a preferência. Então está sendo edificado em cima dos costumes, dos desejos, das vontades. E para ficar naquele lugar, algo vai ser edificado em cima das preferências do líder. Não pode. Isso é o feno. Vamos construir em cima daquilo que os homens querem, não em cima do que Cristo quer. Isso é o feno. E a palha nós já vimos. As contendas, as invejas, as fofocas. Mas quando Jesus fala, vamos ler ali a partir do verso 12. Coloque 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. O fundamento já foi posto. E o fundamento é Cristo. 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se você colocar o ouro no fogo, o que vai acontecer? Ele vai desaparecer? O que acontece com o ouro se você coloca no fogo? Você sabe? Ele fica mais puro. Se você coloca prata no fogo, o que acontece? Fica mais pura. Se você pega uma pedra preciosa e você coloca no fogo, ela fica mais pura. Então diz, o Senhor vai chamar, o Senhor vai nos chamar, e Ele vai colocar o material com o qual nós fomos edificados no fogo. Você presta atenção. O material com que você foi edificado vai para o fogo. E aí ele diz ali, o fogo vai provar. O fogo vai testar a qualidade desse material. Está salvo. Mas o fogo vai testar se o que foi edificado foi usado o material certo. Mas pastor, aquela pessoa, ela está aqui, ela está lá não ensina. Ela está sendo edificada. O material que está sendo usado podem ser os preciosos, ou pode ser madeira, feno e palha. Ela pode estar sendo edificada no espírito, ou pode estar sendo edificado na alma. O fogo vai provar. O Senhor vai nos chamar. O Senhor vai nos chamar e vai dizer: me dê esse material aqui, Fernando, com o que você foi edificado, e eu vou colocar no fogo. Eu vou colocar no fogo. Daí diz o verso 14. Agora levantou. Diz o verso 14: se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Presta atenção. Verso 14. Se o seu material com que você foi edificado ser colocado no fogo, se permanecer a obra que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então Deus pegou, olhou para esse material foi colocado no fogo, e aí restou no fogo o quê?
O que restou no fogo? Não se consumiu. Ouro, prata e pedras preciosas. Você foi edificado em Deus o Pai, o material usado, Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo. O fogo não consumiu. Então, glória a Deus, você recebeu galardão. Amém. Mas tem outro material, verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Se tendo colocado no fogo e o fogo destruiu, isso é muito importante, só ficou o fundamento, mas o edifício que foi construído era de madeira, era de palha e de feno. Um dia essa pessoa creu em Jesus, mas depois ela só foi edificada na alma. Ela só foi edificada com palha, com feno. Ela só foi edificada com madeira. E quando foi colocado no fogo, o fogo destruiu tudo. O fogo consumiu tudo. Não há nada de Cristo na vida dessa pessoa, a não ser a salvação. Não há nada de Cristo na vida dessa pessoa, não há nada de Cristo no seu interior, nada de Cristo foi semeado nele, nada de Cristo foi plantado nele. Como lavoura de Deus não produziu nada. Como lavoura de Deus nunca foi podado, nunca foi regado, nunca foi trabalhado. Você lembra que Paulo um dia disse: eu sou aquele que planta, outro é aquele que rega. Quem dá o crescimento é Deus. Mas Deus vai dar o crescimento para a lavoura quando o produto certo é usado. Você precisa entender isso. Mas aí o fundamento foi dado e essa lavoura nunca foi trabalhada. Essa lavoura nunca, a palavra de Deus nunca trabalhou nessa lavoura. A palavra de Deus nunca confrontou essa lavoura. Então ela não produziu nada. Não há nada de Cristo na vida dessa pessoa. E se eu perguntar para você, você conhece alguém que é salvo e que é uma vergonha para o Evangelho? Você pode lembrar de muitas pessoas. É salvo, mas é uma vergonha para o Evangelho. Por quê? Porque não foi edificada. Ela não foi edificada na palavra, não foi edificada com os produtos certos. Ela foi edificada na alma. Nada de Cristo há na vida daquela pessoa. Está salva. Mas aí a palavra diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Primeiro, se a obra permanecer, o que vai acontecer? Recebe galardão. Se a obra permanecer, recebe galardão. Se a obra não permanecer, a palavra já diz: está salvo como que passando pelo fogo. Mas ele sofrerá dano. Que dano é esse? O primeiro e o mais lógico: não recebe galardão. Nós temos que saber, nós temos que entender que no dia em que nós comparecermos diante do Senhor, a palavra de Deus diz: Deus, Ele é um justo juiz. Quem vai julgar a igreja é Cristo, porque o tribunal é de Cristo. Diferente do trono branco, quem vai julgar é Deus o Pai. O trono branco é o julgamento dos ímpios. O tribunal de Cristo é o julgamento da igreja. Mas entre todos aqueles que vão chegar diante do Senhor, há uma variedade muito grande de pessoas e de condições que vão chegar ali. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, um dos ladrões, ele se arrependeu. E ele disse para o Senhor: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Vai chegar o dia que nós vamos ver. Ele pediu para entrar no reino e Jesus respondeu que ele estaria no paraíso. Entrar no reino é uma coisa, entrar no paraíso é outra. Jesus disse para ele: você está salvo. Não havia, preste atenção, não havia tempo hábil. Não havia tempo hábil para que este homem, por exemplo, fosse batizado nas águas. Porque a palavra diz que é preciso nascer da água e do Espírito. Ouça isso. É preciso nascer da água e do Espírito. Então, ele morreu na cruz. Mas ele morreu salvo. Mas ele não foi batizado nas águas. Ele nunca foi num culto. Ele nunca foi edificado em nada. Ele apenas encontrou salvação. E muitas pessoas são assim. Muitas pessoas têm recebido a Cristo no final de sua vida, nos instantes finais da sua vida, quando já estão partindo. Elas receberam a Cristo. Então essas pessoas, elas não tiveram tempo de ser edificadas em Cristo, mas foram salvas. Muitas nem batizadas foram. Mas isso pode ser diferente, e é muito diferente comparado com você, por exemplo. Há quantos anos você recebeu ao Senhor? Há quantos anos você vem sendo edificado? Há quantos anos você tem recebido a palavra? Provavelmente já batizou-se, já desceu nas águas do batismo. No primeiro dia, na primeira noite, ainda falei sobre as crianças, os seus filhos. Que os seus filhos, eles precisam ser evangelizados, precisam ouvir a palavra da salvação. Os seus filhos precisam entender o que é pecado, porque Deus não tem netos. Então, é responsabilidade do Sandro, da Mário, pregar para o Derek, ele precisa aceitar Jesus, precisa se converter. É responsabilidade da Janice pregar para a Lavínia, e ela precisa se converter. É responsabilidade do Leandro e da Daniela pregar para a Lavínia, ela precisa se converter, precisa receber a Jesus. A responsabilidade do Elson e da Renata, quando o Pedro entender o que é pecado, ele precisa se converter. Todas essas crianças precisam se converter, e todas essas crianças precisam se batizar, porque há tempo para isso. Você precisa entender isso. Vocês lembram que eu falei? Criança não é anjo. Criança a gente tem essa como é que eu vou dizer? Essa mentalidade passional. Ah, é um anjinho. Não é anjinho, não. A palavra diz que todo homem nasceu do pecado. É um homem, é uma mulher, é um ser que precisa se converter, que precisa se arrepender, que precisa de salvação, que precisa de Cristo tanto quanto eu e você, e precisa nascer da água e do Espírito. Precisa. E você não precisa esperar, vou esperar um dia que o pastor vai pregar a salvação, para ver se meu filho se converte, e aí é tudo com o pastor. Não, é responsabilidade sua como pai, como mãe. E quem sabe um dia chegar aqui e dizer: pastor, vamos batizar aqui, vamos batizar, meu filho recebeu a Jesus. Porque na religião dizia assim: só pode batizar com 10 anos. Mas uma criança com 6 anos já entende muito bem o que é pecado, o que não é pecado. Com 4, 5 anos já sabe o que é certo e errado. Então, se ela entendeu o que é, se ela recebeu a Jesus. A Isabelle, por exemplo, foi batizada no Espírito Santo com 7 anos. 7 anos ela tinha. Então, é a responsabilidade dos pais. Mas muitos, então, encontraram a Cristo, foram edificados em Cristo, nasceram da água, nasceram do Espírito, e estão andando há anos nessa terra. E durante todo esse tempo, Deus está edificando uma casa para o Espírito Santo. Deus está edificando um templo para o Espírito Santo. O Espírito Santo está habitando aí. E o meu desejo é que o dia em que você chegar na presença do Senhor e Ele colocar o material com o qual você está sendo edificado sobre o fogo, que tudo permaneça de pé, que nada seja destruído pelo fogo. Que nada seja destruído pelo fogo. Que você seja edificado no seu espírito, não na sua alma. Que o seu espírito seja edificado em Cristo, não na sua alma.
Nós precisamos levar de uma vez por todas aquela mentalidade: eu precisava tanto de uma motivação, e eu chego aqui e fica o pastor falando essas coisas que vai para o fogo. Você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. Eu preciso que Deus me ajude, pastor, eu estou passando por isso, por aquilo, amém. Ore, busque o Senhor. Não fique confortavelmente esperando: vocês vão orar por mim, vocês vão interceder por mim. Ore. Entre no seu quarto, busque ao Senhor, faça por sua vida, faça por você. Clame a Ele, enche o seu espírito de Cristo, edifica o teu espírito, leve a tua carne para a cruz. Porque quando passar pelo fogo, diz a palavra, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então o fogo de Deus, o fogo do juízo de Cristo sobre a igreja, individualmente, vai provar o material com que você está sendo edificado. Por isso, querido, a nossa preocupação em que você seja edificado em Cristo. Que você seja edificado com ouro, com prata, com pedras preciosas. O fogo julgador vai edificar. O fogo de Cristo vai julgar todas essas coisas. Então Paulo conclui dizendo, ele conclui nos fazer entender a primeira coisa, que é o maior engano que muitos salvos acreditam. O dia que eu chegar diante de Cristo, no tribunal de Cristo, Cristo vai me chamar e aí todo mundo vai receber galardão. Essas são as pessoas edificadas nas novelas da Record. Porque na novela da Record todo mundo vai até o Jesus e recebe uma coroa. Todo mundo recebe galardão. Mas Paulo está dizendo, se a obra for queimada, sofrerá dano. E um dos danos é não receberá galardão. Então a primeira coisa que na religião a gente aprendia, todo mundo é só escolher qual coroa vai ganhar. Tantas pedras tal, e não sei o que, e casa, mansão celestial, e rua de ouro. Aí as pessoas, elas ouviam assim, você pode morar numa favela hoje, mas o dia que você morrer, você vai morar na rua principal, numa mansão celestial, na rua de ouro. Aí estimula a pessoa a ser ganancioso. Mas Paulo está dizendo, nem todos vão receber galardão. Todos estão salvos, mas nem todos vão receber galardão. Todos estão salvos, mas muitos vão sofrer dano. Mas a pergunta é, e o que eu preciso fazer? Essa talvez é a parte mais importante que nós precisamos entender. Essa é a parte mais importante que nós precisamos entender. Se o material com que você está sendo edificado não é Cristo, não é o Espírito Santo, não é o Pai, o que você tem que fazer? Se arrepender. Quem é que está construindo isso? Quem é esse construtor? Quando dá problema na obra, o que a pessoa faz? Troca de construtor. Esse construtor aí não presta. Está só me estragando o material. Ele está construindo algo mal feito. É que nem aquela ilustração de um construtor que ele ia se aposentar. Aí ele fez uma última casa e o patrão chamou ele. E o patrão sabia que ele não tinha casa própria. E ele ia se aposentar. Então o patrão disse, olha, eu quero que você faça só mais uma casa. E ele disse, patrão, mas eu já estou me aposentando. Não, eu quero que você faça uma casa, uma última casa. Mas eu quero que você faça como se fosse para você.
E aí mandou ele construir a casa. E o patrão ia acompanhar a construção. E o patrão viu que aquele homem, embora soubesse fazer algo bem feito, ele estava com má vontade. Então ele fez a casa totalmente fora de esquadro. Ele fez as paredes tortas. Ele fez um péssimo acabamento. E toda vez que o patrão ia lá e dizia: mas isso aqui está certo? Ele dizia: está certo, está certo. Olha, a família que vai morar aqui é uma família importante. É uma família que inclusive são meus amigos. Não, tá bom assim. Então quando ele terminou aquela casa mal feita, mal acabada, mal construída, e o último dia o patrão chama ele, pede para a família vir junto, porque ele quer se despedir da família. O patrão pega a chave da casa e diz: está aqui, essa última casa que você fez é para você. Você vai morar nessa casa. Aí aquele homem começa a chorar, porque ele construiu uma casa de má vontade, ele usou péssimos materiais, ele construiu tudo torto, e agora ele ia ter que morar numa casa, ele, um excelente construtor, ia ter que morar numa casa toda errada. Assim é a sua vida espiritual. Deus gastou muito para construir, para colocar o fundamento. Agora você tem que cuidar quem é o construtor que está edificando essa casa. Quem é o tipo de material que está sendo usado para edificar a tua casa espiritual. Porque o fogo vai testar. E se o material não era bom, então tudo vai ser destruído. Exatamente como ele fala: olha, se não for construído sobre areia, se não foi construído sobre a rocha, foi construído sobre areia, vai acontecer o quê? Será grande a destruição, será grande a ruína. Talvez você sempre se perguntou: o que vai acontecer, pastor? O que Deus vai fazer com tantas pessoas que não foram edificadas em Cristo? Paulo está dizendo: o fogo vai testar. E nós vamos ver a cada semana que a coisa vai estreitando, porque o nível de Cristo é superior ao nível da religião. E eu acho que foi na primeira vez que eu disse: alguém pode pôr a mão no ouvido e dizer: não quero ouvir isso, não quero saber disso, eu tenho medo dessas coisas, não quero saber disso. Amém, não queira saber. Mas o fogo vai igualmente testar a sua edificação. O fogo igualmente vai testar a construção. Então há tempo de você edificar corretamente. Há tempo de você edificar com os materiais certos. Há tempo de você edificar-se em Cristo e não na alma. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.